Nós vamos continuar então o nosso estudo sobre a ordem da salvação. A ordem da salvação, a ordem em que o Espírito Santo aplica a obra da redenção ao coração e vida dos homens. Nós estamos estudando uma lista, como falamos, existem várias listas diferentes. Poderíamos ter começado com eleição, mas começamos com vocação, regeneração, conversão, fé, justificação, santificação, perseverança dos santos. Teríamos também a continuidade, com a glorificação. Este livro aqui, por exemplo, ele da conversão ele pula para a justificação, porque no tópico conversão que nós vamos estudar hoje, ele fala sobre fé e arrependimento, que faz parte da conversão, a fé e o arrependimento. Mas no livro aqui que nós estamos estudando, aquele outro livro lá, que é o Berkoff, o de cima, Manual de Doutrina Cristã, ele faz essa separação, colocando então a conversão e deixa a fé para o próximo tópico. Vamos fazer uma oração, sim, antes de nós darmos prosseguimento. 1 Coríntios 1,9 diz: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus, nosso Senhor. Pai querido, nós agradecemos a Ti, ó Deus, pela Tua fidelidade, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor para conosco, em nos providenciar tão grande salvação, ó Deus. Nós somos chamados à comunhão com o Senhor. Nós somos, ó Deus, assim, ó Deus, escolhidos por Ti, para fazer parte desse povo amado do Senhor. Que possamos mais uma vez aprender um pouquinho a respeito desse tema. E assim, ó Deus, que o Senhor Deus venha fortalecer a nossa convicção a respeito da salvação, também da necessidade de nós estarmos anunciando esta mensagem a outras pessoas. Isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Só rapidamente a gente vai rever aqui os tópicos. Primeiro nós estudamos vocação e regeneração. Estudamos separadamente, mas era um capítulo só, que falava a respeito da vocação e da regeneração. A vocação, um ato gracioso de Deus, pelo qual Ele convida os pecadores a aceitarem a salvação que é proferida em Cristo Jesus. Texto que nós lemos há pouco, Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Falamos que a vocação, ela vem por intermédio da palavra de Deus para nós. E existem dois tipos de vocação aqui que nós estudamos: a vocação exterior e interior. Vocação exterior é aqueles que ouvem a palavra, mas essa palavra não atinge, digamos assim, o coração daquelas pessoas, o Espírito Santo não intervém modificando aquelas pessoas. E a vocação interior é o que acontece conosco como eleitos de Deus, como chamados, que ouvimos a palavra, e em algum momento nós recebemos esta conversão, no sentido de que a palavra ela não fica apenas exterior, mas ela habita no nosso coração, ou seja, ela se torna eficaz, tanto que nós usamos esse termo, vocação eficaz, para diferenciar a vocação de uma forma geral. O chamado é para todos, mas o chamado especial, ou a vocação é assim, que é mais especial, a vocação eficaz, é a vocação daquela ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. A regeneração é um tópico bem ligado, não há como você separá-los. Há o chamado da palavra e a regeneração, que colocamos aqui como o ato de Deus pelo qual o princípio da nova vida é implantado no homem,
e a disposição dominante da alma é santificada. Repara que nós estamos separando regeneração de conversão, colocando como a regeneração como esse ato do acender a luz, e a conversão com o ato de que quando nós percebemos que essa luz está acesa e começamos a caminhar pela fé e arrependimento nos caminhos do Senhor. Então nós vemos aqui a regeneração como essa disposição no nosso coração. Falamos aqui a regeneração como uma mudança fundamental, que é algo que acontece, uma grande disposição na alma, uma mudança instantânea, né? Não acontece como um processo, no caso da santificação, que é um processo. A regeneração é algo instantâneo e acontece no subconsciente, porque nós estamos separando a santificação da conversão em si. É algo que vem depois, a conversão vem depois. Então o tópico que nós vamos estudar hoje é a conversão. Então nós temos esses tópicos aí, os termos escriturísticos, a ideia bíblica, os elementos, as características, o autor da conversão. Termos escriturísticos, aqui são as palavras que aparecem na Bíblia, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, que estão ligadas à conversão. É um tema que nós estamos, digamos assim, vamos dizer cansados, né? Mas que nós sabemos. Todo mundo poderia perguntar aqui, defina a conversão. Você, de certa forma, você sabe explicar, né, sobre o que é isso. Mas o objetivo do nosso estudo é exatamente trazer um pouquinho mais, né, para que a gente, além daquilo que nós já sabemos, podemos aprofundar um pouquinho os temas. E talvez não sabemos, né? Às vezes a gente confunde uma coisa com a outra, então é a oportunidade para aprendermos. Então, no caso aqui, quais são os termos que aparecem? Eu não vou ler aqui, os 2 primeiros são do Antigo Testamento, termos hebraicos, depois os 3 termos gregos, mas basicamente os termos estão relacionados a arrependimento, a dar meia volta, mudança de mente, voltar atrás, volta para arrependimento. Arrependimento é a ideia da questão da mudança de propósito do coração. E quando fala aqui dar meia volta, é exatamente a gente sair de um caminho errado para ir para o caminho certo. O próprio termo conversão dá a ideia disso, né? Você está fazendo uma conversão para que a gente vá para o outro lado. Não pode ser 180, né? Porque 180 você vai volta para o mesmo lugar, né? É uma conversão que sai de um extremo para outro extremo. Quando se fala aqui também da questão de mudança de mente, na verdade a ideia aqui de mudança de mente é a mudança moral. Não adianta mudar a mente, porque tem gente que estava num meio errado e vai para um outro errado também, né? Está cheio de gente assim, não, eu era muito errado, eu fazia isso aqui, agora eu faço isso. Aí você fala, mas você trocou 6 por meia dúzia, né? Você era errado num jeito, agora está de outro. Então não é simplesmente mudar, porque mudar todo mundo muda. A mente das pessoas vão amadurecendo, vão mudando. Mas a mudança aqui se fala a respeito da conversão, no sentido da mudança moral, dos propósitos, né? Eu quero agradar a Deus, eu quero seguir a lei, quero fazer as coisas conforme a vontade de Deus. E arrependimento também sempre é esse termo, né, que nós vamos estudar mais abaixo aqui, na sequência, mas é a forma que Deus utiliza para fazer com que nós estejamos tomando um novo rumo, né? Mexendo conosco, no nosso coração. Mas vamos seguindo então. Ponto B, a ideia bíblica da conversão. São alguns termos que a gente entende, sempre falo sobre definição de termos, né? Quando alguém fala para você, o que é conversão? Depende, que conversão você está falando? No trânsito? Ou conversão é aquela conversão que a pessoa se converte, mas no outro dia já desconverteu? Ou a conversão daquele que era pecador e se converteu a Cristo? Então você tem que definir. Por isso aqui traz uma série de nomes aqui, de coisas que poderiam ser chamadas de conversão. A conversão pode ser conversão nacional. A Bíblia fala sobre isso, né? Sobre Israel se convertendo, o povo de Judá. Temos lá em Jonas um exemplo bom, né? Os ninivitas, uma conversão nacional, uma nação que é tocada por Deus com avivamento, com transformação. Esse tópico 2 aqui é interessante, a ideia de conversão temporária.
Não é uma conversão sincera. É aquilo que eu acabei de falar, converte e depois desconverte. Não deixou de ser uma conversão no sentido de que ele representou mudança, buscou um novo caminho e, infelizmente, não teve a sequência. Foi apenas uma conversão de aparência. Isso acontece demais, né? Pessoas que começam no trabalho, começam na igreja, vêm, frequentam um tempo e de repente desviam, mas ou seja, na verdade eles só estavam de passagem, não é a verdadeira conversão. Conversão ali no sentido de a verdadeira conversão, é o próximo tópico, né? A verdadeira conversão, e aí a gente tem vários exemplos na Bíblia, como Naamã, Manassés, Zaqueu, cego de nascença, samaritana, a própria conversão de Paulo. E aqui é a conversão que nós estamos estudando mesmo, né? A conversão real, verdadeira, a mudança que acompanha aqui uma demonstração consciente, né? Não apenas exterior, mas é a obra da regeneração se tornando viva, sendo acompanhada a partir da vida. Nós podemos dizer que existe dois aspectos aí no sentido da conversão, ativo e o outro passivo. Ativo no sentido de que é Deus que traz a partir da regeneração as nossas vidas. E assim, ao contrário, né? O passivo é no sentido de que Deus traz para nós, e o ativo é no sentido de que Deus gera através da regeneração o desejo, a fé e o arrependimento. Nós vamos ver lá no último tópico que a conversão é uma obra de Deus, mas nós participamos no sentido de que Ele gera em nós a fé e o arrependimento. Então nós temos uma parte ativa nesse quesito aqui. Enquanto que na eleição, na regeneração, nós estamos totalmente fora, né? Não participamos, que é Ele, Deus que elegeu, Deus que regenerou, acendeu a luz, mas na conversão nós, de alguma forma, vamos participar através da fé, do arrependimento, da nossa vida, das boas obras, de tudo que nós vamos fazer a partir daí, né? A própria santificação. Conversão repetida. Esse tópico aqui é interessante. Eu vou ler aqui um pedacinho. A regeneração como implantação da nova vida não pode absolutamente ser repetida, nem pode a conversão no sentido mais estrito da palavra. Ou seja, a conversão é uma só, não converte, não desconverte, isso que ele está falando aqui, correto? Mas se não pode, o que significa essa conversão repetida? Aí ele diz, ao mesmo tempo, pode-se falar de uma conversão repetida. A atividade da nova vida pode ser obscurecida pelo mundanismo, descuido, indiferença, e então pode ser despertada e renovada muitas vezes. Isso aqui eu achei bem interessante, porque eu acho que eu já contei isso aqui alguma vez, que na minha adolescência, eu já participava da igreja e por determinadas situações de tristeza, de afastamento de Deus, mesmo estando na igreja, a saída que eu tinha não vou me converter de novo. Senhor, eu estou entregando a minha vida ao Senhor. Aí me convertia. Aí passava um tempo, né? Mas parece que eu não estou tão bem assim. Eu não sou santo como eu deveria ser. Falando, então acho que não deu certo. Vou converter de novo, né? Senhor, sabe aquele tempo? Aí vai lá na frente, se entrega a Jesus, né? Na frente acho que eu não ia muito não. Mas essa ideia pode entrar nesse tópico, conversão repetida. Conversão é uma só. Mas o que eu li há pouco? Que devido à questão do descuido, da indiferença, do pecado, você muitas vezes se afasta. E aí você precisa novamente voltar. Acho que um exemplo bom, você está indo para um lugar, ali é o meu destino, de repente, dá uma desviada aqui. Aí você precisa novamente voltar e seguir. Você não saiu totalmente do caminho, no sentido de que você não abandonou o seu destino, você está naquela estrada para lá, mas houve certa questão de desvio aqui. O exemplo dado é o exemplo do próprio
apóstolo Pedro, em Lucas 22, 31, 32, lá diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu também rogarei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. Então, algumas pessoas entendem erradamente esse texto, que Paulo ainda não tinha se convertido, não era convertido. Mas o que está acontecendo aqui? Paulo era um convertido, só que ele se desviou, ele negou Jesus. Então, estou no caminho, nego a Jesus, eu estou desviado. E aí, o que está sendo dito por Jesus aqui? Quando você se arrepender, quando você voltar, quando você se converter, conversão repetida. E aí, você vai fortalecer os teus irmãos, você vai seguir em frente. Agora, isso aqui, irmãos, não pode ser uma brecha para nós. Não, o pastor falou que pode ter conversão repetida, então eu vou me afastar para depois voltar, né? Não é assim, né? Não vamos programar a desconversão e conversão, porque você pode estar naquele tópico do 2, não no 4, né? Que é a conversão temporária ali. Você pode não ser conversão verdadeira. Deu para entender mais ou menos? Vamos seguindo. Ponto C, os elementos da conversão: arrependimento e fé. Como eu disse, o nosso próximo tópico, na próxima semana, acho que na outra, que semana que vem deve ser reunião de oração, é o tópico fé. Então nós vamos falar mais sobre conversão, que tem um capítulo separado para vamos falar mais sobre arrependimento, porque tem um capítulo separado sobre a fé. Mas a conversão, ela vai operar a partir dessa questão, né? Regenerados, Deus traz essa luz para nós e nós enxergamos na palavra, nós enxergamos a história de Jesus que morreu por nós, nós enxergamos a lei de Deus e nós temos fé e arrependimento, a essa mudança no nosso coração. Então nós vamos falar mais agora sobre a questão do arrependimento. Elementos do arrependimento. Primeiro, intelectual. Pare que aqui vai ser uma sequência, todos também ligados, importantes uns com os outros. Intelectual, mudança na forma de pensar. O elemento intelectual é uma mudança no modo de pensar, em que a vida passada é reconhecida como uma vida de pecado, envolvendo culpa pessoal, contaminação e fraqueza. Então isso é o conhecimento de pecado. Temos um texto aqui para exemplificar, que é Romanos 3:20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então aqui mostrando a importância da lei. A lei não é para nos salvar, mas para mostrar o quanto nós somos pecadores e necessitamos do arrependimento. Ponto 2, elemento emocional. Não basta mudar a mente, mas a necessidade do sentimento. Mudança de sentimento. O que é uma mudança de sentimento? Eu desejava alguma coisa e agora o meu coração mudou, vendo que aquilo é pecado, vendo que aquilo desagrada a Deus, e o meu sentimento muda para outra coisa. O exemplo aqui, 2 Coríntios 7:9. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. E tem na sequência aqui, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação,
que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. E quando Deus nos mostra que estamos no caminho errado, nós nos entristecemos, não porque vamos abandonar o pecado, né? Porque pecamos, porque estávamos no pecado. Juntamente com esse elemento emocional, aqui outro bem importante que está relacionado, chamado elemento volitivo, que é a questão da vontade. Porque você pode ter esse elemento intelectual, conhecer o que é a lei, saber que está errado, ter o envolvimento emocional, ou seja, saber e sentir que aquilo é pecado, mas se não tiver esse terceiro elemento aqui chamado de volitivo, vontade, não adianta. Vou dar um exemplo prático, né? Nós podemos saber que comer determinado alimento faz mal para a saúde, conhecimento. Podemos ter sentimento, até nos sentimos mal quando comemos ou quando bebemos, mas se não tiver vontade, você continua do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas erradas. A vontade faz parte aqui, né? No sentido do verdadeiro arrependimento. Deus coloca no nosso coração um sentimento de tristeza, que é esse elemento emocional, mas ao mesmo tempo um sentimento de realmente vontade. Aqui Berkhof chama que esse elemento é a coroa do arrependimento, a vontade de fazer o bem e se alegrar em fazer o bem. Ao mesmo tempo que você vai perdendo a vontade de fazer o que é mal, você vai tendo a vontade de fazer o bem. Temos aqui um texto, Romanos 2, verso 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. A bondade de Deus te conduz ao arrependimento. Percebemos, né, tanto que Deus nos ama, que Deus nos perdoa, nos conduzindo ao arrependimento. Arrependimento, então, é um ato interior que traz tristeza por causa do pecado. A confissão é a forma de reparação dos nossos erros. E a gente pode pensar na confissão como algo também feito interiormente, colocado diante de Deus. A gente conhece mais da Igreja Católica, a questão da confissão, né? Vou confessar lá para o padre, vou confessar para alguém. É uma doutrina estranha, vamos dizer assim, porque eles acreditam que esse mero ato de você confessar para alguém, para uma autoridade eclesiástica, aquela pessoa tem autoridade para perdoar seus pecados. Dá uma penitência lá, né? Reza tantas Ave Maria, sobe tanta escada lá de joelhos, e aí você está perdoado. Não é assim. Eu posso até, numa situação de necessidade de ajuda, e a Bíblia fala que nós devemos confessar os nossos pecados também uns aos outros, no sentido de buscar esse amparo. Eu posso até falar com alguém, mas eu não sou obrigado a fazer isso, e muitas vezes nós não vamos fazer isso, porque nós talvez não temos essa oportunidade, ou não temos uma pessoa, né, que podemos estar juntos nesse sentido. E a gente vai, graças a Deus, confessa diante do Senhor, Deus perdoa os nossos pecados, e nós seguimos adiante. Se for essa confissão sincera, que está relacionada a um conhecimento, né? Nós conhecemos o que é pecado pela palavra, pela lei. Se for algo que mexer com o nosso emocional, com a nossa vontade, nós podemos sim orar e assim colocar diante de Deus para que Ele venha reparar a nossa vida. Isso precisa estar sempre acompanhado da fé, né? Que nós vamos falar em outra oportunidade, mas que é essa confiança que nós temos em Deus, no amor de Deus. E assim nós vamos seguindo, né, neste caminho. Ponto D.
as características da conversão. A conversão não é um ato jurídico de Deus, como a justificação, mas um ato moral e recriador, como a regeneração. Então a conversão, ela é algo que está relacionado como um ato moral, ele está chamando aqui, que está relacionada a essa mudança de atitude, a esse novo viver. Nós vamos estudar mais à frente, na santificação, que nós voltamos a nos arrepender dos nossos pecados, nós vamos confessar os nossos pecados, vamos ser perdoados, no sentido da vida, no processo de santificação. Mas a conversão inicial, ela se manifesta também da mesma forma. Quando nós tomamos essa consciência do que é pecado e nós nos colocamos diante do Senhor. Aqui tem uma palavra interessante sobre conversão e regeneração. A conversão não se realiza como a regeneração no subconsciente, mas na vida consciente. Ela começa na regeneração. Não só inclui o despir-se do velho homem, mas também o revestir-se do novo homem. Se tomarmos a palavra conversão no seu sentido específico, ela exprime uma mudança momentânea e não um processo como a santificação. Deixa eu explicar o que ele quer dizer com uma mudança momentânea. Ele está falando que existe um momento específico para a conversão. É claro que quando você, desde pequeno, está na igreja, faz parte da igreja, já cresceu, né? Talvez você não tenha visivelmente, claramente, quando ocorreu essa conversão. Mas aqui não é algo que se repete, no sentido de que ela é uma só vez. É o despertar para a regeneração, é o momento em que você segue nos caminhos do Senhor. Ela é mais visível na vida daquele que era não crente, que vivia no mundo, vamos dizer assim, e de repente ele muda de um momento para o outro aqui. O autor da conversão, só Deus pode ser chamado do autor da conversão. Na conversão há uma ação do Espírito Santo, sem intermediário. E aí é o nosso texto aqui: a nova vida do regenerado não se manifesta em ação consciente por seu próprio poder inerente, mas somente pela influência iluminadora e profícua do Espírito Santo. Nós estamos falando que a conversão é um ato de Deus. Com isso, não estamos dizendo que não há participação do homem. Nós já falamos rapidamente sobre isso, que é um ato passivo e ativo. Passivo no sentido de que é um ato de Deus. Ativo no sentido de que nós somos transformados, reagimos com a fé, com arrependimento, com a mudança de vida. 2 textos aqui para ilustrar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir senão o Pai o trouxer. Filipenses 2:13, porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Então, há uma operação da palavra de Deus nos nossos corações. Deus opera o arrependimento. E aqui que eu queria mostrar aquela hora, Deus opera o arrependimento pela lei e a fé por meio do Evangelho. Então nós estamos falando de arrependimento e fé. O arrependimento vem pelo conhecimento da lei. O que está errado? Eu estou errado? Então eu mudo, eu volto com arrependimento. E a fé vem por meio do Evangelho, que é o conhecimento da obra de Jesus, da sua morte e ressurreição. Eu creio que Jesus morreu para me salvar, para que eu pudesse ter vida. Então fé e arrependimento andam juntos. A partir desses dois, eu sigo esse caminho do Senhor. Repetindo aqui a ideia de que, embora a
conversão, o autor da conversão seja Deus, nós participamos dela no sentido de que nós também estamos ativos. Aqui diz: Deus opera sozinho na regeneração e o homem é inteiramente passivo. Na conversão o homem coopera com Deus, mas mesmo esse cooperar com Deus não é sozinho. Ou seja, o homem é ativo na conversão, mas essa atividade do homem, ela sempre vem de uma obra prévia de Deus. Então nós não podemos dizer que não é sozinho, embora haja ação do homem. Vamos ler mais 2 textos aqui e já estamos terminando. Atos 2,38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Aqui está falando a questão do homem ser ativo na conversão. Arrependei-vos. Jeremias 18. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Convertei-vos ao Senhor. Essa atitude do homem resulta sempre de uma obra prévia de Deus. O homem só opera com o poder que Deus lhe concede. Então, assim nós cremos que Deus age na nossa vida. A conversão, em resumo, é esse ato de Deus na nossa vida, no qual nós nos despertamos para o ato já anterior que nós citamos da regeneração. Como ela acontece? Quando nós nos voltamos a Deus, através da lei, ouvimos que somos errados e confessamos que somos errados, que somos pecadores. Através da obra de Jesus, a palavra do Evangelho que é pregado, pela fé, nós recebemos Jesus. A conversão ocorre uma só vez, embora ela possa ter outras definições, mas ela ocorre uma só vez na nossa vida, e nós assim seguimos no caminho do Senhor. Para que nós tenhamos vida é necessário a conversão. Então nós com certeza não sabemos muitas vezes o dia, mas é necessário essa conversão. E mais do que saber o dia, é saber que nós estamos vivendo isto, né? Que nós vivenciamos isso. Ou seja, que nós reconhecemos que somos pecadores, que nós precisamos de Jesus, e que nós, como um dia confessamos que somos pecadores, ainda hoje estamos diante do Senhor, pedindo ao Senhor que nos ajude, que nos abençoe com a paz, né, com a santificação.